Se eu, se eu tenho uma vizinha que também é criadora, quantos metros de distância deve estar a minha capoeira da outra capoeira? Normalmente fala-se de no mínimo 500 metros, no mínimo, é o que fala a literatura. Mas nós sabemos que a nossa prática aqui é diferente. Acredito eu que todos, se calhar, se começássemos com uma apresentação para saber aqui se já temos criadores, ou se temos futuros criadores, esses futuros criadores, qual é a quantidade que pensam em criar, para sabermos se são criadores de uma escala maior ou pequenos criadores. Pequenos criadores, estamos a falar de criadores até 1.000, 1.500 considera-se pequenos criadores. Acima disso é que já são criadores já de uma escala um pouco elevada. Então, se nós estamos nessa fase, nessa escala de pequenos criadores, desde que o nosso aviário esteja separado do aviário do outro, do vizinho, ok? Significando que nós podemos ter uma média de 10 metros, de 20 metros da outra criação, já está bom, ok? Não podemos partilhar o mesmo quintal. Aqui em Maputo tem acontecido muito, alguém tem um aviário ou alguém tem um quintal e tem lá vários aviários e arrenda, ok? Então, o que tem que acontecer é ter muito cuidado quando estivermos a entrar no aviário. Já falamos aqui também do pé dilúvio, então temos que ter muito cuidado quando estivermos a entrar. Então, a regra são 500 metros, mas para o nosso caso aqui, nós podemos usar ou temos usado muito menos, ok? Se nós falarmos de 5 metros, 10 metros, já está bom e conseguimos trabalhar tendo em conta todas as medidas sanitárias que devemos cumprir, ok? Essa era a questão da Ana. Então, eu vou rolando todas as questões e vou respondendo. Então, caso alguém não esteja satisfeita ou ainda persista alguma questão, então, depois vai voltar a colocar, ou então pode voltar a escrever no chat, tá? A Luciana coloca aqui uma questão, ela pergunta se 1 metro quadrado está para 10 frangos no inverno, quantos frangos ou quantos metros é que estão, ok? Para quantos frangos no verão? A Luciana aqui inverteu o cenário, porque é o contrário, ok? O que significa que no verão, se nós em 1 metro colocamos 10 no verão, okay? Desculpa, no inverno, significa que no verão temos que colocar muito menos, ok? 1 metro para 10 é a base, ok? Então, se nós colocamos 1 metro, 10 frangos no verão, no inverno temos que colocar, desculpa, se nós colocamos em 1 metro, 10 frangos no inverno, significa que no verão temos que colocar muito menos, ok? Se nós colocamos 1 para 10 em inverno e está tudo bem, temos que saber que no verão tem que ser muito menos, 6, 8 no máximo. Por quê? Porque no verão há muita mortalidade. Nós não temos sistemas de aquecimento apropriados. Então, usamos ainda mecanismos caseiros, mecanismos ainda um pouco que artificiais para poder fazer face ao calor. Nós temos tido realmente muita mortalidade, enquanto que os outros aviários nos outros países estão todos climatizados, funcionam com um nível de temperatura adequada. Nós não. Então, por isso temos que ter menos frangos, ok? No verão temos que ter menos, ok? Significa que se 1 está para 10 no inverno, no verão tem que ser muito menos, tem que ser 6, tem que ser 8, ok? Mas o mais importante no meio disso é a nossa visão, aquilo que nós estamos a ver, que é o comportamento das aves dentro da nossa capoeira ou dentro do nosso aviário. Nós temos que analisar o comportamento, ok? Porque nós podemos colocar 1 para 10, estando num ambiente em que as aves encontram-se confortáveis, e no próximo lote achamos que podemos aumentar para 12. Podemos aumentar para 12, porque tudo depende da temperatura do aviário, tudo depende da localização do aviário. Então, não são regras fixas, são padrões que nós temos, que é para nós podermos ter uma ideia de como é que temos que fazer, mas nada na avicultura é fixo. Nada na avicultura, tudo depende do seu espaço,
depende da sua zona, depende de muitos outros fatores. Então, nada é fixo. Tem aqui a Cuxi, que pergunta o que é pedilúvio, ok? O pedilúvio, como já explicamos na aula, é algo que nós usamos e colocamos na porta do aviário para poder reduzir as infecções, ok? Agora com o coronavírus também já aprendemos muito a desinfetar os pés. Então aquele tapete que colocamos na entrada das casas, dos escritórios, que é para desinfetar os pés, aquilo chama-se pedilúvio, ok? E é muito importante para evitar doenças. Normalmente, quando um aviário é afetado por doenças, para quem já cria, sabe muito bem que é muito difícil combater a doença quando já está instalada no aviário. É muita mortalidade. Há criadores que começam com 500 pintos e não cuidam devidamente, a serradura não está bem cuidada, a cama não está bem cuidada, e podem ter perdas, podem morrer 200 frangos, podem morrer 300 frangos por causa da diarreia, por causa da tosse. Ainda não falamos de doenças mais graves, ainda não falamos de algumas doenças altamente contagiosas, como Castle. Então, pode ter perdas muito elevadas quando não temos o devido cuidado. A Luciana pergunta se o desinfetante pode ser Javel. Não, o desinfetante não é Javel, ok? Para os aviários têm desinfetantes próprios, ok? Não vou aqui dizer os nomes que é para evitar a questão da publicidade, mas tem desinfetantes próprios que servem exatamente para os aviários, ok? A Laura também pergunta se criolina serve. Não, não serve, ok? Porque não é um desinfetante, ok? Essas questões é como se estivéssemos a perguntar, nós sabemos que temos que lavar as nossas mãos com álcool, ok? O álcool serve para matar ou diminuir, não sei, o vírus que nós temos ou que passa pelas nossas mãos, ok? Lavar as nossas mãos com criolina não vai servir, não mata o vírus. Lavar as nossas mãos com um outro líquido também não vai servir. Então, o mesmo acontece com o aviário. Temos que lavar o aviário, ok? Lavar, seja com água, com sabão, com detergente, estamos a lavar. Depois da lavagem é que vamos desinfetar, ok? Então, a desinfecção é para matarmos aquilo que não é visível a olho nu. Então, aquilo que é sujidade como tal, nós temos que lavar. Então, depois é que vamos desinfetar. A Zubeide coloca aqui uma questão e pergunta quantas vezes por dia deve-se trocar a água do pedilúvio, ok? Isso depende de cada desinfetante que estamos a usar. Os desinfetantes têm ali no rótulo, tem ali bem claro que pode-se usar durante 3 dias, durante 4 dias, mas não mais que 5. Não mais que 5. Por quê? Por causa da sujidade que fica ali. Normalmente trocávamos um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, mas dependendo da higiene que existe, podemos usar até 3 dias, dependendo do tipo de desinfetante. Pode-se usar. Mas é sempre bom trocar um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, ok? E evitar ao máximo receber visitas no seu aviário, ok? Tem alguém, a Ana Cardoso também pergunta se terão acesso à apresentação, acredito que sim, não é? A Thelma e a Elisângela vão tratar desse assunto. Quais são os cuidados a ter logo a chegada de pintos? É a pergunta da Maria. Ao longo do nosso curso, nós vamos também ter um dia que vamos tratar dessa questão, ok? Que é a recepção dos pintos. Teremos um dia próprio que vamos tratar da recepção dos pintos, mas temos também no nosso YouTube, temos um vídeo, depois a Thelma pode partilhar no grupo do WhatsApp, temos um vídeo onde explica lá detalhadamente quais são os cuidados que nós temos que ter na chegada dos pintos, ok? Há quem recebe os pintos e logo dá a comida, não está certo, logo dá a ração, não está certo. Ok? Então, são vários cuidados. Por exemplo, a serradura deve estar pronta 2, 3 dias antes da recepção dos pintos. O aquecimento do espaço deve ser feito 8 horas antes da chegada dos pintos.
ok? Muitas vezes nós estamos a entregar pintos, chegamos lá e o avicultor ainda não preparou nem a cama, ainda não colocou a serradura, ainda não aqueceu e logo já quer lá colocar os pintos. Não pode, não pode. Os primeiros 7 dias dos pintos são os dias que determinam, são os dias cruciais que vão determinar aquilo que é o desenvolvimento dos pintos. Então, enquanto não chega o dia da aula, pode acompanhar no nosso YouTube ou então a Telma pode partilhar. Tem aqui uma pergunta da Cremilda Tomo. Pergunta quais são os bebedouros e comedouros ideais em termos de litros. Okay? Em termos de bebedouros, nós temos bebedouros de 4 litros, de 12 litros. Então, para os pintos, até no máximo 14 dias, utiliza-se bebedouros de 4 litros, que são os bebedouros médios. Esses são de 4 litros. Por que não podemos usar o de 11 ou 12 litros? Porque os pintos entram no bebedouro, entram na água, molham-se, e pode criar mortalidade, pode criar... os nossos pintos é como se fossem nossos bebezinhos. Não podem molhar, vai criar resfriado, vai criar tosse, vai criar outras doenças e leva à mortalidade. Por isso que usamos bebedouros de 4 litros. Em termos de comedores, temos que usar um comedor tipo bandeja, okay? Que é para o pinto ter acesso à comida. Então, depois dos 14 dias é quando podemos usar o bebedouro maior, podemos usar o comedor já adulto, ok? A Felicidade diz que gostaria de saber se existe uma cor ideal para a cobertura do aviário ou qualquer uma serve. Há um mito ou verdade? Não sei o que dizem. Lona preta, peço esclarecimento. Bom, eu acredito que é um mito mesmo, porque não existe nenhuma relação assim direta com a lona, que tem que ser uma lona preta, verde, azul, ok? Normalmente usa-se lonas claras, normalmente, uma cor clara. Por quê? Porque facilita mesmo na questão da própria imagem para a iluminação do próprio aviário. Okay? Agora, os plásticos pretos, a lona preta nós usamos, nós aqui em Moçambique usamos, porque normalmente é aquilo que nós temos mais acesso. Ok? Para construirmos o nosso aviário, nós temos que usar aquilo que nós temos mais acesso, desde que não seja prejudicial para o animal. Então, eu acredito que não tem muita relação. Agora, uma coisa interessante é que nos comedouros, nos bebedouros, é sempre bom ter a cor vermelha, ok? Por quê? Porque a cor vermelha atrai os pintos e o frango para alimentar-se. A cor vermelha. É por isso que os bebedouros têm a cor vermelha. Por quê? Porque a cor vermelha atrai os pintos e atrai os frangos para poder se alimentar. Eles conseguem ter uma atração pela cor vermelha. Então, facilmente vão se aproximar daquele sítio para poder comer ou beber. Ok? Não significa que se não tiver um bebedouro com cor vermelha, o pinto não vai beber, não significa isso. O que está a dizer é que apenas atrai, facilita. Ok? Então, se pudermos todos ter essas condições de fazermos isso, melhor. Evitar também a questão de ter um frango, um animal ferido, ok? Quando nós temos um pinto com uma pequena ferida, ok? Que remeta a sangue, os outros pintos vão entender que ali tem, ou provavelmente tem uma fonte de alimentação, e vão ficar a bicar o outro pinto magoado. Então, qualquer pinto machucado, qualquer pinto com algum problema de deficiência, é sempre bom separar dos outros. Ok? Proporção para os bebedouros, comedores, ok? Normalmente, quando é pinto, é um comedor para 80. Quando já são grandes, são frangos, é 1 para 50. Okay? É por isso que sempre dizemos que quando a pessoa quer criar 100 pintos, precisa de 2 bebedouros, porque estamos a contar que vai usar esses 2 até a fase do abate. Okay? Então, essa é a proporção. Okay? Então, eu prefiro sempre responder que é melhor 1 para 50. 1 para 50.
Okay? Se quer criar 50 pintos, precisa de um bebedor e um comedor. Se quer criar 100 pintos, vai precisar de 2 comedores e 2 bebedores. Okay? No inverno, no verão, desculpa, no verão, é sempre bom aumentar o número de bebedouros, okay? No verão, que é para facilitar, permitir que eles bebam mais água, hidratem o corpo e evite a mortalidade. A questão da temperatura aceitável depende também do tempo, do tempo do pinto. Quando é pinto, aconselha-se a 32, ok? 32, 33, então a temperatura vai baixando à medida que crescem, ok? Mas essa temperatura do aviário depende também da temperatura externa, ok? Esses dias que faz muito frio mesmo, nós temos que aquecer os pintos 24 sobre 24 para poder manter a temperatura de 30 graus, 32 graus, nós temos que manter sempre esse aquecimento. Mas vamos falar sobre esse tema nas próximas aulas também. Então, o Akushi vai aguardar um pouquinho, ou então ver nos nossos vídeos, estão no YouTube, ou no grupo, que tem lá mais detalhes também sobre a temperatura. O que mais? A Maria pergunta aqui, que material posso usar para a separação dos pintos? Para separar os 1 metro quadrados a cada 10 pintos. Essa questão de 1 metro não está me a dizer que tem que separar. Colocar neste metro quadrado 10, neste metro quadrado 10, neste metro quadrado 10. Não, não há essa necessidade. É só sabermos, por exemplo, se nós temos 2 metros, temos que colocar 20. Ok? Então, não precisa separar 10, 10, 10, 10. Não há essa necessidade. Ok? Desde que todos estejam ali, um bom ambiente, aquecimento, então não precisa separar, não precisa separar. Mas alguns criadores separam no sentido de diminuir o espaço no aviário. Por exemplo, metemos 500 pintos, o espaço é muito grande, então diminui a partir de blocos ou a partir de outro instrumento que pode se usar para separar. Então, vai se aumentando o espaço à medida que formos criados, que formos criando os pintos. O Félix aqui coloca uma questão boa, ok? O Félix aqui coloca uma questão boa. Diz, já que o arejamento é importante para a nossa criação, não é viável plantar árvores ao redor do aviário, caso de pinheiros, eucaliptos. Sim, pode-se plantar árvores ao redor para criar sombra, mas tem que ter cuidado com algumas árvores, por exemplo, mangueiras, no tempo de flores, atraem alguns bichos que podem criar determinados problemas com as aves. Então, as plantas que nós colocamos ao redor devem ser plantas que, em princípio, não plantas de frutas, não plantas fruteiras, porque as plantas fruteiras atraem, podem, de uma ou outra forma, depois com a fruta e depois criar transmitir algumas doenças. Então, pode-se plantar árvores para criar sombra, sim, vamos apenas evitar que sejam algumas árvores de fruta. E não sei se tem mais alguma questão. Alguém queira colocar diretamente alguma questão? Thelma, Elisângela? Obrigada, doutora. A dona Albertina levantou a mão. A dona Albertina quer falar? Ok, acho que foi alguma falha. Alguém mais tem alguma insistência, alguma pergunta que ficou pendente? Acredito que não. Acredito que não. Senhor Félix levantou a mão. Pode falar, senhor Félix? Sim. Alô? Sim, conseguimos ouvir. À vontade. Boa noite mais uma vez. Desculpa tanta insistência. É que
ainda não sou um praticante, já que estou quase lá, então há muita questão por sanar por aqui. E a minha questão neste momento é a seguinte: haveria digamos que uma medida padrão ou ideal para aquilo que é a altura da cama, no momento da preparação do aviário, nesse caso, ou é cada um no seu critério? Obrigado. Sim, Doutora, sim. doutora, um segundo, só peço para juntarmos com a dona Maria, porque o tempo já nos foi. Dona Maria, podia colocar a sua questão? Boa noite. Eu queria saber é que eu tive um problema de rede. Então, queria saber quais são os cuidados que devemos ter quando os pintos chegam. Queria saber, sim, quais são os cuidados que devemos ter. Porque eles dizem que eles chegam agitados, então, por vezes, temos que dar água com açúcar. Sim, queria saber isso. Dona Maria, a aula foi gravada, então vai poder ir para a aula. Vamos mandar o link já no grupo. Mas, no que Tá bem. concerne a recepção dos pintos, não foi a aula de hoje. A aula, ainda vamos falar sobre a recepção dos pintos nas aulas seguintes. Tá bem? Sim, sim. Obrigada. Alguém mais tem alguma dúvida para podermos encerrar? Dona Carmen, tem alguma dúvida? Eu penso que não. Acho que ainda vem mais aulas e o que eu tenho para questionar é mais à frente. Então, vou aguardar. Ok. Pronto, obrigada. E, desculpa aqui a Cuxa, com problemas de som, realmente há aspectos que escaparam. Espero que com a gravação a gente consiga ultrapassar. Por exemplo, cama, não percebi o que é isso. Sei que há que pôr ceradura, há cuidados a ter, não molhar, não umedecer, mas o que é essencialmente cama, preparar a cama? Essa parte escapou-me. Acho que deveu-se mesmo uma questão do som aqui, imagem. Obrigada. Ok, obrigada. Dona Miriam? Não, Estrela, só foi uma falha. Desculpa, não tenho nenhuma dúvida até então. Desculpa. Ok, muito obrigada. Pronto, muito obrigada a todos. Doutora, pode responder as últimas questões? Sim, cá estou. O senhor Félix falava sobre a altura da cama e vou aproveitar também para esclarecer de uma forma rápida a Cuxi. A cama é aquilo que nós colocamos no chão para poder dar conforto aos nossos pintos. Então, a cama pode ser feita de arroz, de ceradura. Ligamos o microfone. Então, pode ser feita de arroz, de ceradura, casca de arroz, ceradura, casca de amendoim, ou há quem usa também capim. Então, isso é que chamamos de cama. E, normalmente, essa cama tem que ter uma altura de, no mínimo, 5 centímetros, no mínimo. Então, são 5 centímetros que é o mínimo, 5 a 8 centímetros, ok? No inverno, nós temos que aumentar um pouco mais a cama para criar mais conforto às nossas aves. Então, 5 a 8 centímetros é que é a altura recomendada para a cama, que pode ser feita tanto de ceradura, assim como de casca de arroz, ou outro tipo de casca. Há quem faz com capim, okay? Há quem faz com casca de amendoim. Então, qualquer outra folhagem que nós usamos para poder criar, colocar no chão e criar aquele conforto que nós colocamos para as nossas próprias aves. Então, a cama não é só para o conforto, mas também para proteger a própria pata, ok? Do pinto, e evitar também algumas doenças, e evitar também o desconforto
de acesso direto ao chão. Ok? É por isso que nós usamos a cama. A Maria colocou aqui a questão dos cuidados de ter na chegada dos pintos. Como disse a Thelma, nós vamos tratar desse assunto mais à frente. Pode verificar também os nossos vídeos no YouTube. Mas a questão da água com açúcar, pode-se dar sim, a água com açúcar. Não tem problema nenhum, ok? Água com açúcar acalma os pintos. Porque imaginem só, os pintos saíram da incubadora, às vezes foram até a loja, depois saíram da loja, foram até o cliente. Com essas nossas estradas, com esses nossos buracos todos que temos, o nosso trânsito também que não ajuda. Então, os pintos realmente ficam um pouco estressados. Então, a água com açúcar ajuda. Mas a água com açúcar nós usamos quando não temos a vitamina. Okay? Porque existe uma vitamina própria para essas situações. Então, quando não temos, a vitamina chama-se vitamina anti-estresse. Okay? É essa vitamina que nós temos que usar nos primeiros dias. Então, a água com açúcar só usamos quando realmente não temos a vitamina, é quando usamos água com açúcar. Ok? Mas normalmente, se temos a vitamina, usamos a vitamina. Se não tiver a vitamina, pode usar água com açúcar. Vai estimular também. A água com açúcar serve também mesmo para os seres humanos. Quando a pessoa está muito nervosa, quando a pessoa está com algum tipo de estresse, ou quando a pessoa não está a ter uma certa calma em termos psicológicos, pode tomar água com açúcar, pode chupar um doce e ajuda. Então, o mesmo processo acontece também com os pintos. E outros cuidados gerais que temos que ter antes de receber os pintos. Nós temos que já colocar a cama, temos que aquecer antes de chegarem os pintos, temos que verificar se na capoeira não tem fontes de entrada de frio, ok? Tem que estar bem fechada, mas estar bem fechada não significa fechar totalmente. Tem que ter um pouquinho de ventilação, e normalmente na parte de cima que tem que ter essa ventilação, está? Então, são esses os cuidados e outros cuidados também que vamos dar nas aulas seguintes. Não sei se tem alguma questão de insistência. Thelma, Elisângela? Alguma insistência? Mas acredito que não, doutora, mas também vamos poder, as questões vão aparecer de acordo com a revisão da aula e também durante as reflexões. Família, vamos continuar no grupo, né? Se tiver alguma dúvida, podem expor a dúvida no grupo. Já colocamos no grupo também o link da aula, né? Para terem acesso à aula, podem voltar a rever a aula. Tem também o link para o YouTube, que podem lá ver alguns vídeos, né? Que tem lá, que vão ajudar, né? Para a compreensão. E podem colocar as vossas dúvidas no vosso tempo. Elisângela, algum ponto que ficou pendente? Alô, acho que não. Acho que por hoje está tudo dito. Ok, então agradecer a todos que estiveram aqui presentes nessa troca de conhecimento. Muito obrigada por tudo. Qualquer dificuldade que tenham, né? Pedimos que falem, que nos contactem. Vamos fazer o possível para fazer com que o curso tenha sido do vosso agrado. E estamos abertos para dúvidas. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Sabemos que passamos um pouco do tempo, mas acreditamos que nas próximas horas, nas próximas aulas seremos mais pontuais e muito obrigada. Muito obrigada a todos e até amanhã para o meu lado, tá bem? Obrigada. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Já tem lá no grupo os links, podem fazer as revisões. Até amanhã. Qualquer coisa podem falar no WhatsApp. Obrigado.